Graça e paz, irmãos. Uma abençoada noite, em nome do Senhor Jesus. Até aqui Ele tem nos sustentado, isso que a gente tem que crer. Ele é a razão de não sermos consumidos. E eu peço que vocês abram comigo em 1 Coríntios 2, que fala: a sabedoria de Paulo procede do Espírito. Aliás, não é só de Paulo, não. Qualquer sabedoria que fale do reino do Senhor, ela tem que proceder do Espírito. Que é o que é verdadeiro, ela toca no nosso coração. E eu venho agradecer a cada um que tem acompanhado as lives, ou melhor, os vídeos, né? Que a live é uma coisa ao vivo. Os vídeos, e que vocês possam estar na presença do Senhor Jesus e que essa palavra possa fazer o bem a vocês. E que Deus possa ver o que vocês precisam e ir no ponto em que vocês precisam, amém? E começa assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de quem? De Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, não fui com retórica cheia de coisa, rebuscada, de palavras ou de sabedoria minha, que nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então ele livrei, não fui para ir para falar de mim, mas fui falar de Jesus Cristo e fazer com que vocês soubessem mais de Jesus Cristo, este que foi crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. Eu tive contigo em todos os momentos, eu tive meus medos, eu tremi, eu passei por doenças, eu fui humano. Ele falou isso, fui humano, então eu estava com vocês, mas eu não deixei de ser humano. A minha palavra e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Então, quando ele fala isso, ele simplesmente coloca o quê? Olha, irmãos, eu não estou fazendo isso de sabedoria humana, daquilo que está escrito, daquilo que está nos livros, mas eu estou falando que o Espírito testifica em demonstração de espírito e de poder. É isso que ele quer dizer. Para que a vossa fé, olha só, por que ele fala isso? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A nossa fé tem que estar alicerçada no poder de Deus. Você já pensou o poder de Deus hoje na tua vida? Se você tem internet, então você pode ter certeza. Você está melhor do que muitas pessoas. Sua vida está melhor do que a de muitas mais pessoas. Você teve que comer, você respirou, você andou. Se você está passando por uma doença, glorificado também é Deus, porque Ele ainda está te dando a chance para alguma coisa, um aprendizado. Tudo na vida da gente é para isso. Se a gente tiver fé em Deus, a gente vê que Ele faz em mínimas coisas. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Porque se a conhecesse, nunca crucificaria o Senhor da glória. Ele fala que Deus é um Deus de mistério. Ele é tão Deus de mistério que os príncipes que se achavam os maiores, os maiorais, vamos colocar assim, eles não teriam crucificado o Senhor, não teriam crucificado Jesus Cristo, porque eles teriam compreendido porque Jesus Cristo estava mais próximo a Deus de qualquer um de nós, porque Ele era Deus. Ele era Deus na forma humana.
Mas os príncipes não entendiam isso, porque o mistério era esse. Deus se permite entrar, a gente se permite, né, entrar nesse mistério para que nós sintamos quão grandiosidade tem Deus, quão grandiosidade Deus tem entrado. Aí muitas das vezes a gente acha que não, que a gente não consegue ver os detalhes. Ei, tudo tem um porquê. E quando a gente começa a entender que os porquês que a gente tanto pergunta são os pra quê. Como assim? Opa, aí eu pergunto assim, ai Senhor, por que dessa prova? Aí você vai entender o pra quê. Às vezes você está numa prova pra que você possa mudar. A gente não sabe. Talvez para alguém da sua família mudar. A gente não sabe. Ele é o Deus de mistério. É tanto que os príncipes foram eles que deram a sentença de morte. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, olha só, vou repetir porque é muito lindo isso. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Se você ama Deus, o que Ele preparou para você, os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram e o teu coração ainda não sabe, porque são muito maiores. Porque Ele prepara o que é de melhor para nós. Tem uma música assim, né? Que é no final dela fala sobre isso. Mas o que Deus quer é isso. Então nós não temos capacidades, o ser humano não tem capacidade de atingir a dimensão que Deus tem para nós. Mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens só sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E aqui eu te falo uma coisa. Sabe aquelas revelações que você desacreditou? Que um profeta te deu? Aí você pensa assim, como é que ele sabe disso? Ah, deve ter olhado meu Face, meu Insta, né? Tem gente que realmente expõe muita vida nas redes sociais. Mas e quando não expõe? Viu? Deus está testificando que ele ainda usa os profetas. Porque o que é do espírito humano está no humano. Mas o que é de Deus, só o Espírito Santo pode dizer. E é só Ele que vai saber o que os nossos olhos não viram, o que os nossos ouvidos não ouviram e o que não subiu ao nosso coração. Mas elas são reveladas pelo Espírito, porque o Espírito, ele penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não como palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e dele de ninguém é discernido. Só até aqui. Sabe o que ele está falando aqui? Eu li tudo para você ver se você entende. Se você não tiver no espírito, tudo que for direcionado para você vai ser loucura. Tudo que o Espírito direcionar para você vai ser loucura. Já o que, se você estiver
no Espírito de Deus, com o Espírito de Deus aqui no coração, mesmo que você não entenda, como muitos falam em língua, o teu coração testifica, o teu espírito testifica. Por quê? Porque ele sente, você sente calor, você sente tremor. Cada um tem uma reação, Uns falam em línguas. Eu, por exemplo, em algumas revelações, eu choro muito. Eu sou chorona por natureza, tá, gente? Isso aí minha mãe sempre falou, sempre muito chorona. Mas certas revelações eu choro. Sejam boas, sejam ruins. O Espírito me fez assim. Eu choro, é uma maneira de manifestar que meu coração está testificando aquilo. Então, quando a gente não está ligado em Deus, pode ter certeza. Sabe o que vai acontecer? Teu coração não vai testificar, porque você vai achar que é loucura. E hoje eu te pergunto, até quando? Até quando você vai ser um incrédulo? Paulo já tinha falado que tudo que ele fala foi pelo Espírito Santo. Então, como você pode não crer na Bíblia, não pode crer naquele profeta que falou contigo, não crer no que Deus tem te falado. Ei, tem pessoas que vão ouvir esse vídeo e ainda vão falar que não é com elas que está falando. Sim, é com você. Chega, já chegou o tempo de você parar de não acreditar no que Deus tem te falado. Você já teve vários sinais, não é loucura, é o Espírito de Deus te anunciando coisas novas, ou até livramento. Então creia mais para que tua fé cresça, se expanda. Amém? Fiquem na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Se Ele me permitir, amanhã eu estarei aqui com mais uma palavra rema. Você pode compartilhar, se for da sua vontade. Tem o Face, tem o Insta e tem o YouTube. Compartilhe se quiser. Se não compartilhar também, amém, Deus sabe. Eu espero que essa palavra tenha tocado o teu coração como tocou ao meu. Se sim, que ela cresça e dê grandes frutos. Fiquem na paz. Shalom, Adonai. Até amanhã, se Deus assim permitir.